A arte de eternizar memórias através das esculturas é exemplificada na história de Ranilson Viana, um escultor do povoado de Alegria, zona rural de Petrolina, que em 2011, ao participar de um curso de desenho no Centro de Cultura Ana das Carrancas, em Petrolina, recebeu um convite para esculpir. Mesmo sem ter habilidades na área, aceitou sem hesitar. Esse primeiro trabalho não só lhe proporcionou uma fonte de renda, mas também abriu portas para criar grandes obras que preservam memórias de personalidades nacionais e religiosas. Olá, Ranilson, é um prazer estar aqui com você hoje. Nos conte sobre a sua jornada desde o povoado de Alegria até se tornar escultor e como foi esse processo. Eu gostava muito de desenhar e muito tempos atrás eu estava lá na Alegria, ia ter uma reunião na Associação de Alegria, associação comunitária. Ia participar um ex-deputado da região, e aí eu fiquei sabendo que ele ia para lá. Então, antes dele chegar, eu peguei um santinho, que era na época da eleição, e desenhei o rosto dele num quadro. E eu desenhei com giz. E ele, quando chegou, ele queria conhecer o artista que desenhou aquele, porque ele ficou impressionado com as habilidades, né? Aí minha vozinha me chamou, me apresentou, ele disse: "O que é que você quer?" E eu não entendia muito o que ele estava querendo falar, porque eu tinha aí uns 16 anos, mais ou menos, de 15 a 16 anos. E aí eu disse: "Não, o que eu tenho vontade é de fazer um curso profissional lá em Petrolina", que Petrolina para mim era muito distante, né? E aí ele disse: "Pois eu vou conseguir um curso para você." Isso era numa sexta-feira. Quando foi no domingo, ele passou lá na casa da minha avó e disse que na segunda-feira alguém ia me pegar lá para eu participar desse curso aqui em Petrolina. E para mim foi muito importante, porque foi os meus primeiros contatos com a cidade, realmente. Então, quando eu vim para a cidade fazer esse curso, que ele me deu essa oportunidade, eu comecei a visualizar outras coisas diferentes, eu comecei a sonhar. E aí eu conheci também nesse período o Centro de Cultura Ana das Carrancas. E eu frequentei lá, visitei, porque eu estava na cidade, e eu fiquei encantado com aquilo, sabe? Mas também não tive muita aproximação, foi muito rápido. Depois de 4 meses, o curso acabou, mas eu queria continuar fazendo o curso. Minha avó não tinha condições, mas ela falava para mim: "Meu filho, isso não dá futuro, isso vai ser muito ruim para você, você vai morrer de fome." Mas ela falava isso para me proteger, mas investia no que eu queria fazer. Então ela falava uma coisa, mas fazia outra. O exemplo dela falava mais alto do que as palavras. E a vida é assim, né? A gente tem que seguir as pessoas pelo exemplo, não pelo que fala. E aí a filha de Ana, né, que hoje é minha considerada irmã, uma eu chamo de irmã e a outra eu chamo de tia, né? Tia Pepe e Ângela. A Ângela, né, disse assim: "Ranilson, eu quero lhe dar um curso de desenho." Eu comecei a fazer o curso de desenho lá no Centro de Cultura 2002, mais ou menos. E aí eu percebi que realmente eu estava muito longe do que eu pensava que eu era, né? Comecei a desenhar, comecei a aprender com eles e sempre via tia Pepe. Ainda tive o prazer enorme de conhecer a Ana das Carrancas, ainda vi ela modelando com toda a dificuldade de saúde. Então, para mim, aquela visualização foi uma inspiração para mim. Ver tia modelando, ver Ângela modelando e Ana das Carrancas. Eu comecei a me envolver, né, ali com o Centro de Cultura e Agricultura, e um certo dia, eu cheguei para minha tia, para meu tio, e disse que ia sobreviver, né, de arte, de desenho. Então ele ficou muito preocupado, né? Ele acreditava que não ia dar certo. Disse: "Rapaz, não vai dar certo", tal. E eu disse: "Não, eu vou viver agora de desenho, de desenhar rosto de pessoas."
No primeiro dia eu fiz 7 desenhos a R$10, ganhei R$70 num dia, eu achei o máximo, eu digo, meu Deus, agora eu vou enricar fazendo desenho. Então eu me empolguei ali, mas passou o segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e chegou os 30 dias eu não fiz mais nenhum desenho. Então veio aquelas mensagens negativas, né, que minha avó falava, meu filho, você vai morrer de fome. Então realmente eu vi que eu ia passar dificuldade e voltei e fui procurar um emprego. E aí eu estava no Centro de Cultura quando a filha de Ana das Carrancas recebeu uma ligação de uma secretária daqui do município de Petrolina querendo que um artista, né, fizesse um busto, que era para homenagear o ex-governador do Rio Grande do Norte. Eu falei com a Ângela que ela precisava ligar para a pessoa, né, do busto, que ela conhecia um artista que ia fazer essa escultura. Ela disse, mas quem é esse artista? Eu disse, sou eu. Ela disse, você é louco? Você nunca pegou no barro? Como é que você vai fazer uma escultura dessa? Aí eu falei, Ângela, se você não ligar, eu vou na prefeitura e digo que sou um escultor. Ela disse, você pode até ir, agora não diga que me conhece. Aí eu disse, tá bom. Quando foi no outro dia, eu fui para a prefeitura e aí me apresentei como escultor. E ela disse, qual é a proposta? Eu disse, eu faço o busto, se ficar bom você paga, se não ficar bom você não precisa pagar. Ela pensou um pouquinho, mas ela gostou da proposta e ela aceitou. E eu aceitei o desafio de fazer, o ex-governador do Rio Grande do Norte. Eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer isso acontecer, porque tinha mais gente dependendo de mim. Então eu comecei a fazer a escultura, fiz a escultura e comecei a modelar. Não saía nada, eu chamei ela, disse, Ângela, pelo amor de Deus, faça uma carranca aqui. E dessa carranca eu vou ver se eu consigo transformar num ser humano. E aí ela viu que eu estava muito determinado, empolgado para fazer aquele negócio. E aí ela me ajudou, começou a montar ali a estrutura comigo. Minha amiga, quando eu terminei de fazer a escultura ali, a modelagem, estava pesando uns 150 kg de barro. Eu nunca vi tanto peso na minha vida. E ali eu empolgado, e ela começou a se empolgar também, porque viu que a escultura estava saindo. Aí eu comecei a pesquisar, ela já tinha computador, comecei a pesquisar sobre outros escultores. E aí tem um escultor que apareceu do nada, falando que um busto para começar a ficar bom, a modelagem, precisava de 6 meses. Eu só tinha 2. Aí eu entrei em desespero, disse, meu Deus, para que eu peguei essa encomenda? Meu Deus do céu. Mas isso quer dizer que se eu pegar e fizer mais rápido que ele, talvez eu consiga me destacar no mundo das esculturas. E foi nessa determinação que eu consegui fazer minha primeira escultura. E no dia da inauguração, não teve como a prefeitura ver muitos detalhes, porque eu já entreguei muito em cima da hora. Mas no dia veio a filha dele, que era ex-deputada federal, e aí quando tirou o pano do busto, ela ficou muito séria naquele momento e perguntou quem tinha feito o busto. A minha vontade era sair correndo. Mas aí o prefeito começou a gritar, foi Ranilson, vem aqui, Ranilson. Eu disse, mas rapaz, pra que ele fez um negócio desse? Aí me chamou lá na frente, eu todo sem graça. Ela pegou nos meus braços assim, aí perguntou, foi você que fez meu pai? Rapaz, sinceramente, a fisionomia dela não estava muito agradável. A vontade era dizer que não. Aí eu balancei a cabeça e disse, foi eu. Aí ela me abraçou comigo chorando, dizendo que o pai dela estava perfeito. Então, naquele momento ali, eu comecei a ficar meio abestalhado. Eu não lembro mais daquele passado aí, entendeu? Eu fiquei meio assim aéreo, feliz demais pelo que tinha acontecido naquele momento. Foi que você percebeu que o seu primeiro trabalho havia mudado a sua vida? E quais foram as oportunidades que se abriram para você após essa experiência? Eu sempre sonhei alto, sabe? De fazer a maior escultura do Brasil. Isso é um sonho desde quando eu comecei a fazer escultura, fui vendo que era possível. Mas a responsabilidade foi aumentando porque
eu precisei de equipes para trabalhar junto comigo. Então, quando eu vi que estava tomando uma proporção diferenciada e que outras pessoas precisavam, né, dessa empresa que se tornou, que é Ranilson Viana Escultura, hoje, né, eu não sou só, hoje nós temos um grupo de pessoas trabalhando com a gente. E aí eu percebi que a responsabilidade estava aumentando, porque tinha outras pessoas dependendo da minha pessoa. E percebi também que quando nós fizemos a nossa primeira entrega de uma escultura grande, eu vi a movimentação da cidade. E poucos dias aquela cidade já não era a mesma cidade. Então há uma mudança muito grande quando a gente coloca a escultura. E isso me empolgou. Isso me incentiva a cada dia que passa propagar mais essa construção. Hoje, para você ter ideia, tem obra da gente que quando a gente chega para fazer a movimentação, a preparar o ambiente para receber uma obra da gente, só na necessidade a gente consegue movimentar mais de 100 trabalhadores. Então a gente já começa, né, trazendo trabalho, movimenta o comércio local e a cidade que é instalada uma obra da gente já não é mais a mesma. Ela se transforma completamente. Ouvindo seus relatos aqui na nossa conversa, é possível notar que o Centro de Cultura Ana das Carrancas teve um papel importante em sua jornada como escultor. Além disso, quais as outras influências moldaram a sua trajetória, tanto na pintura quanto na escultura? Alberto Simões foi importante, né, no meu começo, que foi o meu primeiro professor de pintura, né, que foi o primeiro curso que eu tive. Então, evidentemente que ali criou novas conexões, né, neurais para eu começar a pensar diferente. E o Centro de Cultura foi quem transformou realmente o meu mundo nas esculturas. A Ana das Carrancas, ela foi, né, e ainda é, né, trazendo realmente benefícios para várias pessoas. Inclusive eu sou um exemplo, né, que nós estamos aí no mundo das esculturas por conta do Centro de Cultura Ana das Carrancas. Então ela deixou o seu legado e eu posso me considerar um discípulo do Centro de Cultura Ana das Carrancas. E como é esse processo de esculpir suas obras e quanto tempo leva em média? Olha, o processo de escultura, de criação, começa no desenho. Depois a gente faz a escultura digitalmente, faz a impressão, leva para grande escala. Se você observar esse rosto desse Jesus aqui, que eu estou esculpindo aqui atrás, né, esse Jesus vai levar em média, ele tem 33 metros de altura, com a base vai para 40 metros de altura. Uma escultura dessa é uma média de 5 meses para estar instalada no local. Então a gente começa com esculturas pequenas, por exemplo, na modelagem na argila, ou em uma massa chamada plastilina, que é uma argila sintética, ou como essa escultura aqui, que ela já tem uma proporção maior, a gente esculpe ela no EPS de alta densidade e depois vem com as membranas de fibra por cima, né, para dar o acabamento, e por dentro é toda a estrutura metálica. E qual o seu maior desafio perante tudo isso? Minha amiga, eu posso dizer que é realmente ter paciência. Porque a gente trabalha com muita gente. A gente trabalha com o sentimento das pessoas. Então, ter paciência e ter cuidado para não magoar as pessoas, porque a gente trabalha realmente, quando é para uma escultura religiosa, nós estamos trabalhando com a fé e o sentimento das pessoas. Quando a gente está trabalhando para representar um empresário ou alguém que fez a diferença na nossa comunidade, no nosso mundo, a gente precisa ter cuidado também, porque nós vamos trabalhar também com o emocional, com o sentimento das pessoas. Então, paciência e ter cuidado para não magoar as pessoas com o resultado é um foco muito grande da gente. É manter realmente essa qualidade para não magoar as pessoas, sabe, com as nossas obras. A gente precisa ter o cuidado de levar realmente a alma da pessoa que nós estamos retratando.
Ao longo da sua carreira, você recebeu muitas premiações. Qual é a sensação de saber que o seu trabalho está crescendo e sendo mais e mais reconhecido? Para quem saiu lá do interior, né, que aos olhos do ser humano talvez não desse muito certo na vida, para mim realmente é uma felicidade que eu não consigo expressar. Mas também eu vejo que a responsabilidade é muito grande que eu carrego para que outras pessoas que estão numa situação que eu estive, né, lá no interior ou então quebrado, eu digo que não pode perder a fé, né, porque a fé, como eu lhe disse, é o que me move. Então a responsabilidade que eu tenho hoje, que eu carrego, é muito grande para que outras pessoas vejam eu como exemplo e suba também como a gente está subindo, graças a Deus.